como chamas de fogo, sabe até a oração que você ainda não fez. Vou melhorar. Olhos como chamas de fogo, Ele já ouviu esse glória a Deus que você deu aqui agora, desde a eternidade, antes de criar o universo. Olhos como chamas de fogo, sabe até o que você pensa e o que você vai pensar. E se você não quer que Ele saiba teu pensamento, é melhor que nem pense. Jesus estava num culto, e é naquele culto que um rapaz vai sair por uma porta que nunca entrou, até porque entrou pelo telhado. E os fariseus no culto, diz o texto, pensaram, não falaram. E Jesus disse: por que pensais mal em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Perdoados são os seus pecados, ou levanta-te e anda? Só para saber que o Filho do Homem tem poder não só para perdoar pecados, pega a tua cama, levanta e anda. Ou seja, Ele sabia até o que os fariseus pensaram. Aquele que conhece as tuas obras, Ele conhece a igreja do lado de dentro e também do lado de fora. Lições que nós aprendemos com as 7 igrejas da Ásia, uma delas, por conta do tempo, é: o relatório dos homens é diferente do relatório dos céus. Relatório dos homens, igreja de Laodiceia: rica sou e de nada tenho falta. Relatório dos céus: pobre, cega e nu. Relatório dos homens, Esmirna é pobre, no céu aquilo é rica. Filadélfia, relatório dos homens, tem pouca força. Relatório da eternidade: tendo pouca força, não negou o meu nome, e diante de ti eu pus uma porta aberta, e a porta que Deus abre, demônio nenhum fecha. Mas o livro do Apocalipse também fala das coisas que brevemente hão de acontecer. Capítulo 4 e 5 é atemporal. Precisaria de uma quarta-feira só para o capítulo 4 e 5. Mas do 6 ao 22 são coisas que hão de acontecer. Ou seja, irmão, quando você estiver em sua casa lendo o Apocalipse, se ler o capítulo 1, já aconteceu. O Cristo glorificado apareceu para João, mas é o mesmo Cristo glorificado que nós veremos na eternidade. Capítulo 2 e capítulo 3, aquelas igrejas da Ásia, 7, hoje é ruínas. Aquelas igrejas passaram, mas a reprimenda, os elogios, as promessas estão de pé para nós. Mas do capítulo 6 ao 22, tudo que você ler ali só vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Dá até vergonha dizer isso aqui, mas na pandemia tinha uns gafanhotos na Argentina, e crente que não vem na escola bíblica dominical e falta no culto de doutrina, é razoável que faça isso. Apocalipse 9 está se cumprindo, os gafanhotos já estão chegando na terra. Sabe o que tem em Apocalipse 9? Um ser desce do céu, abre o poço do abismo, após receber a chave de um outro ser, e do poço do abismo sairá Abaddon, Apolion e gafanhotos, cabelos como fio de ouro, picadas de escorpiões, e atormentarão a terra por meses. São demônios, irmãos. E por que João disse que saem como gafanhotos? É porque eram tantos demônios que saíam em bando para atormentar a terra. Aí quem não lê a Bíblia não sabe que Apocalipse do 6 ao 22 só ocorre após o arrebatamento. Pegou o capítulo 9 e colocou na pandemia. E para piorar, ainda disse que os demônios eram os gafanhotos que estavam na Argentina e já estavam vindo para o Brasil. Esses demônios irão atormentar a terra. Mas as irmãs podem ficar tranquilas, que neste momento vocês estarão vestidas de linho branco puro, resplandecente, sentada na mesa das bodas do Cordeiro. Só que o período tribulacional dentro do livro do Apocalipse, se eu já aprendi que do 6 ao 22 é futuro, e a tribulação está onde no Apocalipse? Do 6 ao 18. A tribulação que ocorre após o arrebatamento da igreja está inserida em Apocalipse do capítulo 6 até o capítulo de número 18. Tudo que você ler em Apocalipse do capítulo 6 ao 18 é o período tribulacional. E no capítulo de número 6 até o capítulo 18
nós iremos falar sobre 7 selos que serão abertos. E os 4 primeiros selos, aqueles 4 cavalos, o branco, o vermelho, o preto e o amarelo, que no grego é um esverdeado, é um amarelo apático. Esses 4 cavalos, já teve tantos equívocos interpretativos sobre eles, e que é simples, é apenas ler o texto. E o texto informa quem são os 4 cavalos brancos, que são os 4 primeiros selos. Também dentro do Apocalipse do 6 ao 18, depois dos 7 selos, 7 trombetas. E depois das 7 trombetas, 7 taças. Não são eventos cíclicos que ocorrem de forma simultânea, tratando-se de um mesmo evento. Selos, trombetas e taças são eventos distintos de forma linear e progressivamente. Hoje nós não teremos tempo, mas com certeza na próxima quarta-feira nós iremos tratar sobre selos, trombetas e taças. Mas a primeira informação que você precisa ter é que após o arrebatamento da igreja se manifesta o filho da perdição, o homem do pecado, o iníquo, que é o anticristo. Detalhe, irmãos, o espírito do anticristo já opera. Durante a história da igreja, durante a história da narrativa bíblica, nós tivemos alguns anticristos. Mas o anticristo escatológico, que é aquele que vai receber poder da antiga serpente e o dragão, que é Satanás, este só se manifesta após aquela que, com a atuação do Espírito Santo, detém a sua manifestação. Enquanto ela, a igreja, estiver aqui e o Espírito Santo atuando dentro da igreja, esse Espírito Santo com a igreja impede a manifestação do anticristo. Mas quando a igreja for tirada da terra, aquela que o resiste e o espírito que detém o anticristo, quando ela for tirada, então o anticristo se manifesta. Só tem uma força que pode impedir a manifestação do filho da perdição. É de uma pessoa que atua dentro da igreja. Quem é essa pessoa? O Espírito Santo de Deus. E aqui ninguém tem dúvida que ele é uma pessoa, porque quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala. Paulo diz: quando tu não tiver força para orar, fique tranquila, ele intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Ele fala, ele intercede, e ele usa o pastor Reginaldo com os pastores daqui para cumprir o que está em Atos 13. O Espírito Santo separou Barnabé e Paulo para a primeira viagem missionária. Ele fala, ele intercede, ele separa para o ministério, e Tiago ainda vai dizer que ele tem ciúmes. E tem mais, João 14, João 16, Jesus disse: ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele faz lembrar, ele ensina, ele fala, ele separa, ele intercede, ele tem ciúmes, ele direciona os crentes, ele é uma pessoa e ele habita no meio da igreja. E este Espírito Santo, por intermédio da igreja, impede a manifestação do anticristo. Pergunta: o anticristo já nasceu? E eu vou saber? Pode ser que ele tenha nascido? Pode. Pode ser que ele tenha 20 anos? Pode. Tudo isso está dentro de um campo hipotético. Mas de uma coisa nós temos certeza: que após o rapto da igreja, após o harpazo, após a igreja for tirada, o Espírito Santo que atua dentro da igreja, ele se restringirá. Então o anticristo terá o espaço para se manifestar dentro do período tribulacional. O anticristo, a igreja não precisa ficar procurando nomes. E olha que eu já ouvi, infelizmente, alguns que infelizmente dizem ser pentecostais,
mas claro que nós sabemos que é só uma roupagem pentecostal. Já disseram que o anticristo é o Macron, presidente da França. Outros disseram que o anticristo é Elon Musk. Agora estão todos preocupados dizendo que o anticristo é o Trump. Alguns chegaram a dizer que o anticristo era o Lula. Eu disse, nem para anticristo ele está... Mas olha que interessante. Em tempos antigos acreditava que o anticristo, por exemplo, era algum dos papas. Então percebe que sempre houve essa inclinação da igreja em descobrir quem é. Só que eu tenho para alguns má notícia, para outros boa, e para outros que ficarão indiferentes. Nós não sabemos quem é. E olha para a minha cara, se eu estou preocupado em querer saber quem é o anticristo. Se quando ele se manifestar, nem aqui eu vou estar. Precisamos estudar sobre, precisamos, Paulo disse, lembra que eu falava dessas coisas quando estava aí convosco? Mas eu acredito que eles não ficavam procurando quem era o anticristo. Claro que alguns poderiam dizer, será que vai ser o próximo imperador? Mas de uma coisa nós sabemos, o anticristo ele surge da Europa. Como eu sei disso, ele surge do antigo império romano revivido. E para isso nós precisamos entender um pouco do livro de Daniel. Então, dou uma pausa aqui no Apocalipse. Você já sabe que o Apocalipse do 6 ao 18 é o período tribulacional. E que tudo que ocorre do capítulo 6 ao 18 é tribulação. E vocês já sabem que após o arrebatamento, surge então a pessoa do anticristo, que vai receber poder. Apocalipse 13 disse isso, da antiga serpente e o dragão, que é Satanás. Já vou te adiantar, no período tribulacional terá uma tríade satânica. Eles querem copiar a Trindade. Na Trindade nós temos o Espírito Santo, o Filho, que é Cristo, e o Pai. No período tribulacional tem uma tríade satânica querendo imitar a Trindade. O falso profeta quer imitar o Espírito Santo. Ele vai induzir as nações a adorar o anticristo, que vai tentar enganar como Messias. E a antiga serpente, o dragão, quer ser como Deus. E Satanás, que é a antiga serpente, o dragão, Diabolos no Novo Testamento, ou Satã no Antigo Testamento, é ele que vai dar poder para o anticristo. O anticristo não é um demônio, o anticristo é um homem político. Irá falar bem, enganará as nações, vai solucionar o caos econômico que vai estar toda a terra vivendo. No entanto, que ele vai implantar uma moeda, uma marca, não vai ter euro, nem dólar, nem franco, nem real, nem peso, nem mitical, nem libra, vai ter uma única moeda, centralizada no seu governo. E com essa moeda você não vai precisar de nota. Com a marca na mão direita e na testa, abastece o carro, compra remédio, faz compra no mercado, é a marca da besta. E aqueles que se marcam com a marca da besta, já estão destinados ao lago de fogo. E aqueles que aceitarem a Cristo no período tribulacional, estes não podem se marcar. Mas se não se marcar, não compra. Se não se marcar, não abastece o carro. Se não se marcar, nem água do mercado poderá comprar para beber. E se o governo do anticristo te encontrar sem a marca, tu é martirizado, degolado. Logo, a marca da besta é o sinal do governo do anticristo. E só com essa marca você compra. Só com essa marca você consegue sobreviver. Então haverá salvação no período tribulacional? Pergunte para João. Quem é essa multidão de tribos, línguas e nações? Aí um ancião disse, são aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Haverá uma grande multidão salva na tribulação. E permita-me dizer isso. É ruim de digerir, assembleano, dizer que no período tribulacional salvação só se pagar com o sangue.
E sangue que não é de Cristo é limpo para salvar alguém? O único sangue que salva é o de Cristo. Que conversa é essa? Para ter salvação tem que pagar com a vida. E nossa vida paga preço de sangue? Sangue que purifica do pecado? Salvação sempre foi pela fé. Antigo Testamento, pela fé. Hebreus 11, pela fé Abraão, pela fé Abel, pela fé Isaac. Hoje, pela graça sois salvos mediante a fé. E na tribulação, lavaram suas vestiduras, não no sangue dos mártires, mas no sangue do Cordeiro. Então haverá salvação no período tribulacional. Mas quarta-feira que vem a gente explica se o Espírito Santo vai estar ou não da terra. Mas já dorme com essa noite. O Espírito Santo é Deus. Como que tu tira Deus da terra? A atuação do Espírito Santo será restrita. Mas como que duas testemunhas profetizam sem Espírito Santo? Como que há salvação sem Espírito Santo? Como que 144 mil é selado? Selado com o quê? Se não tem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai atuar na tribulação, como atuava no Antigo Testamento, em momentos específicos, não como agora, que está aqui conosco, habitando dentro de nós. Vocês me aguentam uns 10 minutos? Posso ir, pastor? Mais 10 minutinhos? Ok? Mais 10 minutinhos eu encerro. O livro de Daniel mostra que o anticristo vem de blocos de nações do antigo Império Romano revivido. E o antigo Império Romano revivido hoje é a Europa. Daniel ele foi levado para a Babilônia na primeira invasão dos caldeus babilônicos no ano 606 antes de Cristo. Só foi os nobres levados ao cativeiro, os mais ricos. Por exemplo, se fosse hoje, na primeira leva iria estar o pastor Reginaldo, a irmã Michele. Eu iria só na segunda, eram os mais pobres, os escravos, eu ia junto com Ezequiel. Mas a primeira leva foi Daniel, Misael, Ananias, Azarias, eram os nobres. Só que o Daniel foi colocado dentro do palácio babilônico. Alguém poderia dizer, se há cativeiro, e Jeremias profetizou no capítulo 25, versos 11, que o cativeiro vai durar 70 anos. Alguém poderia dizer, será que Deus perdeu o controle? Coisa nenhuma. Primeiro que ele permitiu um crente dentro do palácio. Só que no ano 597 levaram 10 mil ao cativeiro, entre eles Ezequiel. Ezequiel não foi levado para dentro do palácio, ele está às margens do rio Quebar. Temos um Daniel dentro do palácio e temos um Ezequiel fora do palácio. Mas invadiram no ano 586, destruíram o templo, saquearam os utensílios, queimaram os muros de Jerusalém e a glória foi embora. E Jeremias ficou em Jerusalém. Deus não perde o controle. Tem o Daniel dentro do palácio, tem o Ezequiel fora do palácio, tem o Jeremias em Jerusalém. Assim como Deus tinha uma menina na casa do Naamã, um José na casa do Potifar, um Pedro na Judéia, um Filipe em Samaria, um Paulo nos confins da terra, Deus ele tem pessoas específicas em lugares estratégicos. Deus não erra o plantio, aonde Deus te colocou, é aí que Deus vai te usar. E por que Daniel está dentro do palácio? Porque o rei vai sonhar. Só que o faraó é aquele que te liga, conta o sonho e diz, irmã, você interpreta? A gente até dá um jeitinho. O Nabucodonosor teve um sonho e falou, não vou contar não. Eu quero que revele o sonho e depois interprete o sonho. Arioque, chefe da guarda, passaram um pregão em Babilônia procurando mago, astrólogo, adivinho, profeta do Pix, ninguém conseguiu interpretar. Mas tinha um jovem que orava 3 vezes ao dia. Não, dei glória não, porque todo judeu só ora 3 vezes ao dia, ele só fazia lição de casa. Judeu ora 3, muçulmano reza 5. Dê glória agora, que Paulo disse que eu e você é sem cessar. Quando Daniel orando 3 vezes ao dia, quem ora tem revelação. Deus deu a ele a revelação, compareceu diante do rei e disse, tu sonhou com uma estátua, não foi? O rei falou, foi mesmo. A cabeça era de ouro, peito e braço de prata, ventre e quadril de bronze e perna era ferro e barro. Cabeça de ouro é tua Babilônia, peito e braço de prata é os medopersas de Sírio e de Dário. O ventre e o quadril de bronze é um tal de Alexandre o Grande, filho de Filipe o Macedônio, é Grécia. E perna, ferro e barro é Roma. 4 materiais, 4 reinos: Babilônia, os medopersas, a Grécia e Roma.
Mas o sonho não acabou aí não, né, Nabucodonosor? Ele falou, acabou não, tem mais uma parte, não tem? Tem sim, tu viu uma pedra. E a pedra vem sem auxílio de mãos, colide com os pés da estátua e a estátua se rompe. A pergunta que permeia e gravita aqui em Jaboticabal hoje é essa: quem é a pedra? Araia mandorá. Iabaçui quemandorá. Sua casa, sua vida, essa igreja está fundamentada nesta pedra. Oh glória! Permita-me, a pedra colidiu com os dedos da estátua, com os pés. O que isso tem a ver? Calma. Daniel 7. Não é Nabucodonosor que sonha, agora é Daniel que tem a visão. Sabe qual é a visão? Ele viu 4 animais. Quantos? Ele viu um leão, ele viu um urso, um leopardo com asas. E o 4º animal era um monstro terrível, com dente de ferro e 10 chifres na cabeça. O leão é cabeça de ouro da estátua, é Babilônia. O urso, os medos e os persas. E o leopardo, a Grécia, com asas, a velocidade com que Alexandre o Grande conquistou o mundo. E o 4º animal é Roma, perna de ferro e barro, fragilidade e poder. Os dentes do 4º animal é ferro, mas na cabeça do 4º animal 10 chifres. Não entendi, eu explico. Babilônia passou, hoje é o Iraque. Os medo-persas passaram, hoje é o Irã. A Grécia só não passou porque Alexandre o Grande pediu para sacrificar ao Deus de Israel. Mas um dia vai passar. Aquela Roma caiu no século V. Mas os 10 dedos da estátua e os 10 chifres é a extensão do antigo Império Romano que vai reviver. Quando a igreja for arrebatada. Não sei se são 10, mas blocos de nações da Europa será a plataforma de onde surge o anticristo. O anticristo é o primeiro selo, é o cavalo branco que aparece no Apocalipse 6, no início da tribulação. E por que branco? Não seria ele o Cristo? O branco tem arco sem flecha. O meu Cristo não é esse do capítulo 6 genérico, é o verdadeiro do 19, que não tem arco, tem espada saindo da tua boca. O do 6 é uma cópia. E por que branco? É uma falsa paz. O anticristo vai implantar uma falsa paz dentro da tribulação. E Israel vai assinar um tratado de paz com o anticristo, que semana que vem também trataremos das 70 semanas de Daniel. Na última semana, ele, o príncipe que há de vir, que é o anticristo, fará aliança com muitos, com Israel, por uma semana, 7 anos. E na metade da semana, será rasgado o tratado de paz. Ou seja, quando o anticristo surgir no período tribulacional, ele vai trazer paz em Israel, vai trazer economia para a terra. Todos irão se curvar e dizer, esse só pode ser o Messias. Vai enganar a muitos. O período da tribulação será o período da ira. Mas eu e você, eu vi um glória a Deus aqui, mas eu e você estaremos sentados na mesa. Quem vai estar na mesa? Quando tu dá uma olhadinha para o lado, Abraão, Isaac, Jacó, João Batista com uma cabeça novinha, Jó, Davi, Paulo, pastor Reginaldo, a irmã Michele, esse crente aí atrás de você, esse aí do teu lado. Imagina as irmãs na mesa conversando, elas, Ruth, Raabe, Maria, ninguém vai aguentar. Mas Jesus também vai estar na mesa para servir a ceia das bodas do Cordeiro. Só quem vai estar lá naquele dia, dê um grito de glória essa noite.